Oi, pessoal do 8º ano. Então, vamos lá, continuação da nossa correção da atividade, na página 54 e 55 da aula 12, certo? No livro Contato, de Carl Sagan, o autor descreve uma passagem em que a personagem ele mexe em uma rádio. Havia dentro do vidro um quadrado metálico, ligado a fios pequeníssimos. A eletricidade corre pelos fios, pensou ela vagamente. Primeiro, entretanto, precisava entrar na lâmpada. Um dos dentes parecia torto e, com um pouco de esforço, ela conseguiu endireitá-lo. Relocando a lâmpadazinha no lugar e tornando a ligar o aparelho à tomada, ela ficou feliz ao vê-la começar a brilhar. E um mar de estática se agitou em torno dela. Então, considerando a frase, havia um quadro metálico. Para identificar a circunstância de lugar, que pergunta deve ser feita? Onde havia um quadro metálico, né? Aí aqui já era a resposta da letra A. Era você fazer uma pergunta. Onde havia um quadro metálico com essa frase? Qual é a resposta para a pergunta que você formulou no item A? Dentro de um vidro, né? Havia dentro do vidro um quadro metálico. C. Qual é a função sintática da resposta da letra B? Estava dizendo o lugar. Então, ele é um adjunto adverbial de lugar. Encontre o adjunto adverbial de modo no segundo período do trecho. A que palavra esse adjunto adverbial se liga? No segundo trecho, onde ele fala, é aqui, ó. A eletricidade corre pelos fios, pensou ele vagamente. Então, vagamente caracteriza um modo incerto como a personagem pensou, devagar, vagamente, certo? Então, é um modo como o personagem pensou desse trechinho, dessa passagem aqui desse livro. No segundo, leia o trecho da notícia a seguir. Centenas de fãs fazem fila para comprar ingressos para o show de Ed Sheeran. Antes das 6 da manhã da sexta, a estudante Gabriela Lisboa acordou, tomou café, mas não foi para a aula de pedagogia, como faz todas as manhãs. Com o consentimento da mãe, ela foi direto para a porta do Shopping Cristal, no centro de Curitiba, para ser a primeira das centenas de pessoas que formaram fila para comprar ingressos do show de Ed Sheeran. O astro pop britânico que sobe ao palco da pedreira Paulo Leminski para uma única apresentação no dia 23 de maio. Na última vez que ele veio, em 2015, eu não consegui comprar e fiquei muito triste. Desta vez, quis garantir. Em vez de ir para a aula, vim para cá. Depois eu recupero a matéria que perdi. Então, essa foi uma centenas de fãs, vamos dizer, uma notícia, né, nesse site, Gazeta do Povo, sobre a compra desse cantor. Então, na letra A, aqui pergunta. Copie no caderno duas expressões que indicam circunstância de tempo no primeiro parágrafo e, em seguida, classifique-as. Quando ele diz aqui, logo aqui de circunstância de tempo, gente, é circunstância de tempo, antes das 6 da manhã e sexta-feira, e todas as manhãs. Então, tá logo no início. Então, todos são adjuntos adverbiais, certo? Antes das 6, manhã, certo? Na letra B, eu pergunto o seguinte. Vamos lá com calma. Na letra B diz assim. Indique as ações que essas expressões localizam temporalmente. Então, antes das 6 da manhã desta sexta-feira, caracteriza acordou, né? Acordou antes de 6 da manhã. Todas as manhãs caracteriza foi para a aula de pedagogia. Então, quer dizer que ela faz essa ação todas as manhãs, acordar, né? Pela manhã. Letra C. Identifique no segundo parágrafo
Expressões que indicam circunstâncias de lugar. Então, o segundo parágrafo aqui, com o consentimento da mãe. Aí, para onde é que ela foi? Para a porta do shopping Cristal, no centro de Curitiba. Depois, formaram fila, desceram ao palco da pedreira, certo? Então, são lugares. Na letra D, na oração, ela foi direto para a porta do shopping Cristal. Qual é a função sintática desse direto? Foi o modo, né, que ela foi, ela não parou em nenhum outro lugar, não foi para a faculdade, ela foi direto para a porta do shopping. Na letra E, no período eu não consigo comprar, no período eu não consigo comprar e fiquei muito triste. Indica a função sintática das palavras não e muito. O não é a adjunto adverbial de negação e muito de intensidade, certo? Na letra F, reescreva no caderno no último parágrafo, substituindo as expressões destacadas por outros advérbios que indicam as mesmas circunstâncias. Então, esse aqui, ó. Muito, desta vez, depois. Na última vez que ele veio em 2015, eu não consegui comprar e fiquei bastante triste. Eu botei muito, botei bastante, certo? E aí, aprofundar. Agora quis garantir. Desta vez eu pude garantir. Agora, acrescentar. Agora quis garantir. Quis garantir. E o outro depois eu posso usar também. Logo eu recupero. Logo eu recupero a matéria que perdi, certo? Essa é a resposta aí da letra E. Na letra F. Seguindo aí a atividade, os adjuntos adverbiais e a expressividade. Leia o trecho a seguir, que se trata da natureza do trabalho excepcional do robô Andrei, em comparação ao de um cirurgião humano. Seu trabalho não admitia hesitações, nem tropeços, tremores ou erro. Essa confiança em si mesmo naturalmente provinha da especialização, uma aspiração tão ardentemente desejada pela humanidade que raros robôs continuavam dotados de cérebros autônomos. Como esse cirurgião, por exemplo, só que possuía uma capacidade de inteligência tão limitada que nem reconheceu Andrei e provavelmente jamais ouvira falar nele. No trecho acima, qual é a função sintática das palavras destacadas? Naturalmente, ardentemente, provavelmente. Gente, são as palavras destacadas, são adjuntos adverbiais, certo? Qual dessas palavras está sendo usada para caracterizar o modo ou estado de uma ação no trecho? Quando ele diz assim, uma aspiração tão ardentemente desejada, caracteriza o desejo da humanidade pela especialização, do robô. Na letra C, qual dos adjuntos adverbiais está sendo usado para expressar um palpite ou uma possibilidade? Dê um exemplo de palavra com sentido similar. A palavra provavelmente, que tem essa função, pode ser possivelmente, supostamente, hipoteticamente, só que possui uma capacidade de inteligência tão limitada que nem reconheceu André e provavelmente quer dar um palpite, uma possibilidade, pode ser supostamente, possivelmente. Letra D. O adjunto adverbial do item C indica uma suposição de André ou do narrador sobre o cirurgião humano. Quer dizer, esse provavelmente indica uma suposição ou de André ou do narrador sobre o cirurgião humano. Essa letra D, o adjunto adverbial, indica uma suposição do narrador a respeito do cirurgião humano, Jamais ouviram falar nele.
Uma suposição do narrador a respeito de cirurgião humano. Nunca ouvi falar nem em Andrei, né? Letra E. A palavra naturalmente indica que o fato narrado em seguida é uma consequência lógica do fato narrado anteriormente. Então, é o que vinha antes e o que vinha depois. De que modo ela se assemelha à palavra provavelmente? Ambas as palavras caracterizam a atitude do emissor, quer dizer, do narrador, em relação ao fato narrado, certo? Então, não é possível caracterizar isso daí. Não é uma característica, certo? Ele caracteriza uma atitude do próprio narrador. Naturalmente, provavelmente, possivelmente, né? 2. Lê esse trecho da notícia. Em Londres, áreas verdes compensa o trânsito pesado. Numa primeira visita a densa malha viária que forma Londres pode dar a impressão de ser impenetrável. Não há um centro único para servir como orientação e sim diferentes áreas de interesse. Felizmente, os tons de cinza e marrom, trânsito intenso, são devidamente aliviados pela abundância de parques, praças e áreas verdes espalhadas pela cidade. E o mais bucólico é o Hampstead Heath, todos bem mantidos. São as áreas verdes de Londres. Então, nos textos jornalísticos, evitam-se expressões como em minha opinião, eu acho. Com base nesse trecho acima, responda: isso é suficiente para tornar o texto isento de opinião? Isto é puramente formativo e objetivo? Não. Apesar de atenuadas, a subjetividade e a dimensão opinativa estão presentes no texto. As impressões de jornalistas sobre o assunto que aborda são expressas por meio de adjetivos e de advérbios, quando diz felizmente. Que palavra revela a opinião de que, apesar de possuir características negativas, o trânsito de Londres é compensado por um fator positivo da cidade? A palavra felizmente, por meio do qual o jornalista revela e desenvolve sua opinião, bem como expressa um juízo de valor a respeito de uma realidade. Qual é a função sintática dessa palavra? Adjunta adverbial, pois modifica o sentido da oração, certo? Então, gente, essa é a nossa correção da atividade e até logo!